Então, olá pessoal, tudo bem? Então, agora nós estamos na aula 2, né? No módulo 2 da aula 2. E na aula 2 nós vamos falar sobre as patologias e comorbidade das crianças com deficiência física neuromotora. Então, né, como a Ana falou, né, uma coisa que eu acho bem importante, né, quando a gente trabalha com crianças com deficiência, é a gente saber com o que a gente está lidando, né? Então, cada patologia, elas vão ter uma característica, né? Então, a abordagem que vai ser realizada com aquela criança vai depender da patologia que ela está apresentando. Então, mesmo dentro da deficiência física neuromotora, ela pode ter diversas patologias que afetam o sistema nervoso central, tanto a questão no cérebro, em medula espinhal, ou no sistema nervoso periférico, né, que compromete ali o controle motor e a mobilidade. Então, é importante a gente conhecer essas patologias, o que ela ocasiona, para dar um certo direcionamento ao nosso trabalho para abordar a criança da melhor forma possível, né? Então, pode passar, Ana, por favor. Então, vamos começar então com as principais patologias, né, associadas à deficiência física neuromotora. E uma das principais, tanto não é por acaso que ela está como a primeira aí para nós, é a paralisia cerebral, né? Que é os famosos PCs que a gente chama, né? Então, a paralisia cerebral, ela pode estar localizada no cérebro em alguns aspectos ali, né? Então, ela pode estar no córtex cerebral, que é aquela primeira figurinha ali cor-de-rosa, pelo menos para nós está aparecendo cor-de-rosa aqui, não sei no computador de cada um, né, Ana? Mas ali na primeira figurinha ali do lado esquerdo, tem o córtex cerebral, onde quando a lesão ocorre no córtex cerebral, ele causa rigidez muscular, que é a espasticidade. É quando a gente vê a criança assim, que ela tem aquela rigidez na hora que vai fazer um movimento, né? Então, isso é associado a danos e problemas no desenvolvimento, né? Também pode estar localizada nos gânglios basais, que são onde ela causa a discinesia, que a discinesia é o termo técnico para movimentos incontroláveis, que é aquele movimento que a criança faz sem um direcionamento, né? Outra lesão pode ocorrer também no cerebelo, que o cerebelo é responsável pelo equilíbrio e a coordenação motora. E o termo técnico usado quando a pessoa tem a falta de equilíbrio e a coordenação motora é a ataxia. E também pode ser mista, onde uma combinação de dois ou mais tipos de lesões cerebrais, né, pode causar. Que daí são várias áreas do cérebro que sofreram lesões, né? Então é um distúrbio causado, né, por lesão cerebral durante ou ao longo ou logo após o nascimento, né? Então ele, como a gente falou lá, ele pode ser adquirido ou pode ser ali já no momento que a criança está depois do nascimento, né? Pode se manifestar tanto quanto espástica, como eu já falei, só que ali a gente estava falando do posicionamento no cérebro da lesão. E aqui a gente está falando da questão motora propriamente dita, né? Que é a rigidez muscular, a tetoide, que é o movimento involuntário, e a atáxica, que é o desequilíbrio, né? Então, frequentemente está associado também a questão da epilepsia, dificuldade cognitiva e alguns distúrbios da fala, exatamente por conta da lesão cerebral e conforme a área afetada no cérebro, né? Pode passar, por favor, Ana. Então, os distúrbios musculares também é outra questão, né? Que são doenças genéticas caracterizadas pela degeneração progressiva dos músculos. O que, que seria a degeneração? O músculo ele para de funcionar conforme ele tem que funcionar. Então, essas distrofias musculares faz com que daí a pessoa que a possui tenha ali dificuldades nos movimentos, ou mesmo a questão do tônus muscular, né? Então, as duas principais é
a distrofia muscular de Duchenne, que é a mais comum e mais grave, e é grave, na verdade, né? Afeta meninos e leva à fraqueza muscular progressiva. Então, a gente falou já hoje de tônus, né? Ou não sei se foi já hoje ou foi na aula anterior. Na aula anterior. Uhum. Então, na aula anterior, né, a gente falou do tônus muscular. Então, esse tônus ele vai perdendo essa força e vai causando uma fraqueza progressiva. E também a distrofia muscular de Becker, que é semelhante à de Duchenne, mas a progressão dela é mais lenta, né? Aí, outra patologia, né, que pode estar ali, que causa, né, a deficiência física neuromotora, é a mielomeningocele, também conhecida como espinha bífida, né? Então, do que se trata, né? É uma má formação congênita, nós temos a figurinha ali do lado, né? Na coluna vertebral, que resulta na exposição da medula espinhal. Então, vocês estão vendo ali o bebezinho, né? Com a espinha bífida ali, que a gente chama de mielomeningocele, né? Muitas vezes é feito, muitas vezes não, normalmente, também não normalmente, quando a criança nasce, né, com a espinha bífida, é feita uma cirurgia aonde é recolocada para dentro, né, aquela bolinha que nasce, podemos chamar assim para ficar mais entendível, né? E aí é feita uma cirurgia para recolocação dessa espinha bífida no local ali, né? Mas é um procedimento que ela faz ali uma compressão ali a medula espinhal, ela sai para fora da vértebra e causa como se fosse um enclausuramento ali da espinha bífida, né? E aí isso pode causar paralisia nos membros inferiores, incontinência urinária e hidrocefalia. No caso da hidrocefalia, muitas vezes até é necessário colocar a válvula também, né? Às vezes a gente conhece algumas crianças que têm aquela válvula para tirar o líquido que circula ali em torno do cérebro, né? O acidente vascular cerebral infantil, que ele é semelhante ao acidente vascular do adulto, né? Mais popularmente conhecido como derrame também, né? Ele é uma interrupção do fluxo sanguíneo no cérebro que resulta em sequelas motoras semelhantes à paralisia cerebral. Então, como a gente falou ali, na paralisia cerebral, ela pode ser tanto no parto quanto adquirida posteriormente. Aqui, o acidente vascular cerebral, ele está relacionado com uma interrupção no fluxo sanguíneo, que pode afetar um lado do corpo, que é a hemiparesia, ou também ele pode também afetar os dois lados, que daí causa tetraplegia, né? A lesão medular, que vocês viram ali tanto na espinha bífida, que daí no caso a gente está falando da mielomeningocele. Mas na lesão medular, ela é ocasionada por traumas, que pode ser por queda, acidente ou alguma doença, né, tumor, mielite transversal, que ela pode levar à paralisia dos membros inferiores ou à tetraplegia. Então, está relacionado também com uma lesão na medula espinhal. Ali no próximo slide a gente tem um exemplo, né? Eu já falei nas aulas anteriores que conforme a localização da lesão, né, ali nós temos as vértebras, né, as vértebras lombares, as vértebras torácicas, e dependendo da altura que ocorreu a lesão, ela vai ter algum tipo de consequência no corpo. Mais lombar, o acometimento vai estar relacionado mais com membros inferiores. Quanto mais alta a lesão ali, mais membros vão estar comprometidos, né? Na lesão medular. A atrofia muscular espinhal é uma doença genética, né, que causa degeneração dos neurônios motores
levando à fraqueza muscular progressiva. Então, aí já está relacionado não tanto com a questão do, do órgão em si, como é ali a questão da lesão, né? Mas ela está relacionada com o neurônio, né? E aí podem ter algumas variantes, né? Que pode ser a atrofia muscular espinhal do tipo 1, que é grave, início na infância, e a lesão muscular, atrofia muscular espinhal do tipo 2, que aí neste caso ela Uma progressão é mais uma lenta, progressão né? mais lenta Na daí verdade, é no... tipo 2 e é tipo 3 é uma progressão mais Isso. lenta, né? É muito parecido ali com a Duchenne, né, que Uhum. são patologias diferentes, uma é mais lenta e a outra é mais rápida, né? E aqui é a mesma situação. Na um é grave, o início é na infância, e a tipo 2 e 3 ela demora um pouquinho mais para Né? aparecer, né? A esclerose lateral amiotrófica também é uma patologia que causa deficiência física neuromotora. Normalmente, assim, a gente percebe que algumas patologias elas são mais comuns, né? A paralisia cerebral, a mielomeningocele, mas essas que a gente está trazendo para vocês, elas são menos populares, vamos dizer assim, mas que também podem ocasionar deficiência física neuromotora, né? Então, a esclerose lateral amiotrófica, ela é uma doença neurodegenerativa progressiva que afeta os neurônios motores, causando fraqueza e perda dos movimentos voluntários. Então, quando a gente vai fazer um movimento, a gente tem consciência daquilo que a gente vai fazer. Nós vamos pegar um objeto, o meu cérebro e o meu movimento psicomotor, ele sabe o movimento que eu tenho que fazer para pegar determinado objeto. Quando a criança tem essa esclerose lateral amiotrófica, ela tem uma fraqueza e a perda dos movimentos voluntários. Afeta mais adultos, mas pode ter formas raras que afetam as crianças também. Uhum. Outra patologia ali que são as síndromes neuromusculares, que tem a síndrome de Guillain-Barré, que a gente chama, né? Que é uma doença autoimune que causa uma paralisia temporária. A miastenia graves provoca fraqueza muscular devido a falhas de comunicação entre os nervos, né, e os músculos, né? Então, para o músculo se movimentar, ele precisa de um estímulo nervoso que é mandado pelo cérebro através dos nervos. E essa doença, ela acomete exatamente essa comunicação entre os nervos e os músculos e causa daí uma deficiência física neuromotora, né? A paralisia obstétrica, então é quando a criança vai ter o parto, na verdade, né? Ela sofre uma lesão no plexo braquial, que é um órgão que a gente tem ali no corpo, né? Que durante o parto ele leva à fraqueza ou paralisia do braço afetado. Né? É outra uma paralisia obstétrica que ocorre ali, né? Então, a deficiência física neuromotora, ela pode estar associada a diversas comorbidades, dependendo da causa e do grau do comprometimento neuromuscular. Então, como a gente estava falando e está batendo muito nessa mesma tecla, né? Cada patologia ela tem graus variados de acometimento, né? Então, motor, no caso, que é especificamente esse que a gente está trabalhando aqui. E o tratamento multidisciplinar ali com a fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, e às vezes, como ali o exemplo da mielomeningocele, precisa de uma intervenção cirúrgica, né? Não necessariamente só a mielomeningocele, né? Mas em alguns casos também, dependendo da patologia, é possível fazer aplicação de botox, por exemplo, para que a criança consiga fazer um movimento melhor.
e assim por diante, né? O que nós citamos aqui foram as principais, as mais conhecidas, né? Uhum. Então, ali dentro dessa questão da deficiência física neuromotora, existem outras comorbidades, né? Outras coisas, outras doenças que podem causar também, Sim. que a gente acabou não citando aqui para não ficar muito extenso. O que é bem importante, na verdade, né, é que quando a gente vai trabalhar com a criança, é importante a gente se apropriar. A gente citou algumas, né, como você falou, as principais ali, algumas mais populares do que outras, mas quando eu recebo o caso, é importante eu ir lá, pesquisar, né? Hoje em dia nós temos ali o advento da internet, vamos dizer assim, né? E fica muito fácil da gente pesquisar. Lógico, temos que procurar fontes seguras, né, para não ficar vendo bobagem na internet, mas que para aumentar esse conhecimento, para a gente poder ter um trabalho melhor com a criança ali que está sob os nossos cuidados, né? Então, as comorbidades mais comuns, né, dentro das patologias, né, que a gente estava falando ali, né, são as dificuldades motoras e musculares. Então, né, muitas delas que a gente trouxe ali vão apresentar a espasticidade, que é a rigidez muscular, né? Então, é quando a gente tenta fazer o movimento e parece que a criança está segurando o braço. Isso a gente chama de espasticidade. Ou quando ela vai fazer o movimento, ela faz aquele movimento em que ela tem uma dificuldade ali para conseguir realizar porque o membro está rígido. Então, isso se chama espasticidade. A hipotonia é a fraqueza muscular. A hipotonia seria o oposto da espasticidade, onde a criança não tem a força muscular para conseguir pegar um objeto. A hipotonia, como exemplo, a gente poderia tirar quem já quebrou o braço, por exemplo, né? Que o braço fica sem movimentar durante um determinado período. Quando você tira o gesso, você sente ali que você tem uma certa dificuldade para conseguir pegar as coisas, movimentar. Isso seria uma hipotonia, porque o músculo ficou ali durante um período sem estar cumprindo a sua função ali, e aí ele perde, né, essa força muscular, e aí você tem uma hipotonia temporária. Então, você faz a fisioterapia, os movimentos ali, aos poucos o corpo vai retomando esse movimento, né? A distonia são movimentos involuntários e descoordenados, então é quando a criança vai fazer o movimento ali e não consegue realizar ele de forma plena, né? E a ataxia é a dificuldade no equilíbrio e na coordenação motora. Então não está tanto relacionado com a funcionalidade, mas está relacionado mais ali com a questão do equilíbrio e a coordenação motora, né? Existem também os comprometimentos neurológicos, né, como a gente falou ali na paralisia cerebral, por exemplo, pode ocorrer a epilepsia, que são as crises convulsivas frequentes em algumas condições de patologias, ali como a gente citou, a paralisia cerebral, por exemplo, né? Mas também podem ocorrer quando a criança sofre um AVC ou tem alguma lesão cerebral que não seja propriamente dita paralisia cerebral, como a gente viu ali, né? E pode ter como consequência a epilepsia também, né? Os déficits cognitivos, né? Então, o que aconteceu? A gente pegou ali as patologias de forma geral, as mais conhecidas, e as características de cada uma. E aqui a gente está colocando que na deficiência física neuromotora, muito possivelmente vai acontecer essas características que a gente está trazendo aqui como comorbidade, né? Então, o que seriam as comorbidades? Elas são as consequências das doenças. Isso se chama comorbidade, né? Então, os déficits cognitivos, que podem variar de leves ou mais graves, né, dependendo da lesão neurológica, e transtornos do sono também. A questão da linguagem, né, que a gente também percebeu que em várias patologias ali apresentava, né, dependendo da onde era a lesão, né? E aí
Uma das alterações da linguagem é a disartria, que é a dificuldade para articular as palavras devido à fraqueza nos músculos da fala. Então, não é muitas vezes que a criança não sabe falar, é porque existe uma lesão que causa a disartria e, consequentemente, vai causar uma alteração na comunicação e na linguagem, né? E também a afasia, que é a dificuldade na compreensão ou expressão da linguagem. A criança não entende o que você fala para ela, ou ela também não consegue expressar aquilo que ela gostaria de falar, né? Além disso, tem as complicações ortopédicas e musculoesqueléticas, que pode estar ali relacionada à escoliose, que é uma curvatura anormal da coluna, né? Que às vezes, muitas vezes, você nem precisa ter uma patologia para ter uma escoliose, né? Às vezes uma questão postural, das pessoas que não têm nenhum tipo de deficiência pode apresentar escoliose também, né? Luxação de quadril, muitas vezes porque está relacionado com a questão do posicionamento, que depois nós vamos estar falando sobre isso também mais especificamente, né? E contraturas musculares. Problemas sensoriais e perceptivos também podem ser observados, né? Como a deficiência visual, onde pode apresentar o estrabismo, o nistagmo, cegueira parcial ou muitas vezes monocular também, né, dependendo da criança, e deficiências auditivas. Distúrbios alimentares e gastrointestinais, né, que pode ser a disfagia, que é a dificuldade para engolir, onde existe ali também a necessidade de um trabalho bem específico da fonoaudiologia, né, para que a criança consiga realizar o movimento de engolir, né. O refluxo gastroesofágico, que é o retorno, né, do alimento ali na hora de ela conseguir fazer os movimentos. Tudo isso causado por conta da lesão cerebral, que não manda o estímulo correto ali para que a criança consiga tanto fazer o movimento de engolir, quanto a continuação da alimentação propriamente dita, né? E a constipação intestinal. E também podem ocorrer as alterações respiratórias, né? Maior risco de infecções respiratórias, como pneumonia aspirativa, devido às dificuldades de deglutição. Então, a criança come, por ela não deglutir corretamente, pode ficar algum tipo de alimento parado ali e isso causar algum tipo de infecção respiratória. Né? E a diminuição da capacidade pulmonar em casos mais graves, né? Então também podem ocorrer transtornos psiquiátricos e comportamentais. Tanto a questão do TDAH, né, que é o déficit de atenção e hiperatividade, transtorno do espectro autista, não necessariamente todo deficiente físico neuromotor vai ter autismo, mas ou TDAH, ou TDAH, ele pode ou não estar associado, né? A ansiedade e a depressão, devido às dificuldades de inclusão social e independência. Por isso que é tão importante a gente pensar, né, voltando um pouco no tema, que acaba sendo uma continuidade, né, mas a questão, assim, da inclusão mesmo dele no contexto escolar, tentar fazer com que ele participe da melhor forma possível ali, para evitar essa questão da depressão e da ansiedade, né. Então, encerramos, né, a nossa aula 2, do módulo 2. Né, a próxima aula é a aula 3. Na próxima aula, nós vamos falar sobre os tratamentos clínicos e integração sensorial. Vamos falar um pouquinho, citar alguns tratamentos clínicos. Então, para vocês verem a importância, né, a nossa formação, ela sempre dá continuidade. Então, ela começou lá falando, né, do histórico, depois ela veio falando do que é a deficiência física neuromotora, quais são as patologias, as comorbidades. Então, ela dá uma sequência. Então, é muito importante, né, a gente estar assistindo, vocês estarem assistindo essas aulas, para que vocês entendam, né, essa sequência que a gente está falando. Às vezes pode parecer um pouco repetitivo,
Mas eu acho que é uma coisa está interligada com a outra. A gente não consegue falar dessas patologias e da comorbidade sem falar dessa inclusão, sem falar de como essa criança tem que ser vista, né? Então é muito importante nós estarmos atentos a tudo isso que está sendo falado, né? Então Sim. encerramos agora essa aula, espero que vocês estejam gostando e até a próxima aula.